Olá, meu nome é Leandro Nery e seja bem-vindo ao Claramente Rica. O brasileiro ele é muito medroso em relação aos investimentos, mas não é por acaso. A gente viveu uma crise inflacionária muito grande nas décadas até 1994 e o brasileiro ele costumou sempre a investir em opções que fossem com o menor risco possível, como a poupança ou compra de imóveis ou terrenos. O problema é que o brasileiro ele é 8 ou 80, né? Quando ele não se arrisca muito, ele vai atrás da poupança que nem investimento é. E quando ele quer se arriscar, ele já vai atrás do outro extremo, procurando altos ganhos. E esse é um perigo. E é por isso que muita gente vai à procura de investimentos que podem representar um alto risco, como por exemplo pirâmide, travestidos de empresas de tecnologia, ou então na bolsa de valores ele pode recorrer aos trades, tanto ao day trade como ao swing trade. Você já fez isso? Nesse vídeo vou mostrar para você os principais aspectos desse tipo de especulação e também como que algumas pessoas perdem dinheiro. E mesmo assim, se você decidir investir, quais os cuidados que você tem que ter na hora de investir, o que você tem que aprender. Lembra-se sempre da frase do Primo Rico, em que ele fala que 3 coisas podem te gerar prejuízo: medo, falta de conhecimento e ganância. A primeira coisa que você tem que saber é a probabilidade de você ganhar alguma coisa ao especular, ao fazer day trade ou swing trade. E a probabilidade é muito baixa. Veja só esse artigo aqui da Fundação Getúlio Vargas, escrito por Fernando Schack e Bruno Giovanetti, que eles respondem a pergunta: é possível viver de day trade em ações? Como é que foi o estudo? Eles pegaram 98 mil indivíduos que começaram a fazer day trades entre 2013 e 2016 e acompanharam esses indivíduos por cerca de 300 pregões. Vamos aos dados então. O banco de dados que eles tiveram acesso foi o banco de dados da CVM. Eles pegaram então os indivíduos que começaram a fazer day trade entre 2012 e 2018 e acompanharam esses indivíduos lá por aqueles 300 dias. É bom notar que eles pegaram indivíduos que começaram a fazer day trade nesses anos, não os indivíduos que já faziam antes disso daí. Os 98.378 indivíduos que fizeram day trade nesse período de 2013 a 2016, só 554 fizeram day trade de mais de 300 pregões. Todos os outros indivíduos, ou seja, 99,43%, desistiram no meio do caminho. Eles não conseguiram alcançar os 300 pregões. Olha o primeiro filtro aí. Primeiro é a desistência. E por que é a desistência? Você não vai desistir quando você está ganhando, né? Então, essas pessoas estavam perdendo. E aí, por isso, houve uma desistência. E qual foi a performance desses 554 indivíduos que persistiram por mais de 300 pregões? A média de lucro bruto diário, médio entre os 554 indivíduos, é de R$ 49,00 negativos. Negativos. Essa é a média. Ou seja, em média, os 554 que persistiram por mais de 300 pregões perderam R$ 49,00 por dia, em média. E apenas 127 indivíduos conseguiram um lucro bruto médio diário de R$ 100,00. Ou seja, a mesma remuneração praticamente de um motorista de Uber, que consegue fazer até R$ 150,00 por dia. Acima de R$ 300,00 diários, apenas 76 indivíduos conseguiram. Então, resumindo, quase 99,5% desistiram. Os que persistiram, eles tiveram uma performance negativa, ou seja, perderam dinheiro em média. E aqueles que foram capazes de obter algum lucro acima de R$ 100,00 foram apenas 127 indivíduos. E isso representa aproximadamente 0,12%. Somente 0,12% tiveram condições de ter um lucro diário acima de R$ 100,00 em 300 pregões, em média. Mas aí talvez você possa contestar, né? Mas aí tem uma curva de aprendizado. A gente está pegando aí pessoas que começaram desde o seu primeiro dia de day trade e tiveram uma curva de aprendizado. Elas vão ganhar mais no final. Mas parece que não é isso que acontece. É um dado que também eles analisaram nesse estudo. Se você excluir os primeiros 200 pregões desses 554 indivíduos, que é, como ele diz aqui no artigo, um possível período de aprendizado, o resultado não vai se alterar. Na verdade, piorou. Ao invés de ter aqueles R$ 49,00 negativos de média, esses 554 eles tiveram um resultado negativo de R$ 91,00. Então deu para perceber que muita gente, quase todos, eles vão perder, eles vão deixar esse dinheiro no mercado para alguém.
Bom, mas aí você viu esse dado, você não se convence? Não, eu conheço muita gente. Eu também conheço gente que ganha. E vamos supor que você acha também que consegue. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dominar o seu medo, a sua ganância e tem que adquirir conhecimento. Primeiro, para adquirir conhecimentos, é bom a leitura. Eu recomendo muito que você leia 3 livros aqui importantes. No mínimo, esses 3 livros. O primeiro é O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Nesse livro, ele vai fazer uma distinção entre o que é especulação e o que é investimento. Você tem que definir, você tem que especular com inteligência, como ele diz. E a maioria não especula com inteligência. Não adianta fazer esses cursos de finais de semana, que em um final de semana você não vai conseguir dominar as técnicas, ok? Existem algumas técnicas que funcionam sim, e que são até interessantes, mas é importante você entender isso. O conhecimento ele tem que ser construído dia a dia. Não é com um simples curso, não é lendo só um livro que você já sabe de tudo. Então, o que as pessoas apresentam para você aí, na internet, elas só apresentam a parte bonita, a parte romântica do day trade. Não apresentam a parte ruim, a parte dos prejuízos. De 4, toda bunda é lisinha. Então, fica atento a isso. Nesse livro do Graham, Investidor Inteligente, ele dá 4 dicas do que você pode fazer para ter, pelo menos, começar a ter algum sucesso na hora de fazer essas operações. Primeiro, não confundir especulação com investimento. Se você vai fazer day trade ou swing trade, você está especulando, você não está investindo. Essas coisas têm que ficar bem distintas na sua mente. Isso leva ao segundo passo. Como elas estão distintas na sua mente, você tem que ter a sua conta de investimento separada da sua conta de especulação. Mantenha a sua conta de investimento em uma corretora, sua conta de especulação em outra. Isso leva ao terceiro passo. Se você não tem conhecimento suficiente, não leve o day trade a sério. Leve como um passatempo. Isso leva à quarta dica, que é não arrisque mais do que você pode perder. Então tenha muito cuidado com isso. Day trade, swing trade não é investimento, é especulação. Quando você está fazendo day trade, você não está jogando, você não está apostando na empresa, você está apostando nos outros especuladores. Você está apostando que eles vão fazer um movimento que pode te ajudar e que não vai te prejudicar. Mas isso aí envolve psicologia de massa. Isso leva à segunda dica de leitura, que é muito importante, eu acho um livro essencial. É um livro escrito por um psiquiatra, o Alexander Elder, com o título Como se transformar em um operador e investidor com sucesso. O Alexander Elder era um psiquiatra e ele fez fortuna com um trade. Esse cara era um psiquiatra e ele usou a teoria da psiquiatria e da psicologia como a teoria de movimento em massa, do movimento de rebanho, para criar estratégias na hora de operar na Bolsa de Valores. E esse segundo livro aí é importante para combater o medo que você tem. Lembra, 3 coisas que fazem você perder dinheiro: medo, ganância e falta de conhecimento. Falta de conhecimento a gente está resolvendo aqui indicando livros. O que pode te ajudar a lidar com medo é ler esses livros que falam de psicologia em massa. É uma forma de você dominar o seu medo e começar a agir, começar a ter ganhos. E o terceiro livro que eu vou indicar é Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. Nesse livro, o Décio Bazin ele combate bastante esse tipo de investimento, entre aspas, especulativo, e mostra que isso pode ser um vício. Mostra como algumas pessoas deixaram a ganância dominar, algumas pessoas tiveram o absurdo de tentar operar ainda depois de ter uma síncope, depois de ter um problema no coração por causa desse tipo de operação, ir para o hospital e lá ainda mandar orientações para alguém, compra ação, vende ação, compra ação, vende ação. Quer dizer, a ganância pode acabar também com a sua saúde, que é o ativo mais importante que a gente pode ter nos dias de hoje. E é claro que você pode também procurar um livro sobre teoria de Dow, que pode explicar um pouquinho sobre os movimentos de candlestick, que são aquele gráfico de velas que a gente tem quando está fazendo as operações na Bolsa de Valores. Para encerrar, eu vou contar um pouquinho mais sobre minha experiência. Eu já fiz esse tipo de operação, eu já fui day trader, já fui swing trader, eu já tive nesse meio, nesse mundo. Eu vou contar um pouquinho a minha experiência. Eu tenho um doutorado, sou uma pessoa que tem um estudo, eu sou autodidata, eu consigo estudar as coisas e aprender muito bem. E eu achava que eu era capaz de lidar com esse tipo de pressão ao entrar para esse mundo de especulação. Acontece que quando a gente faz isso, não importa o conhecimento que você tem se você não sabe lidar com medo, que era o meu caso.
Então eu não aprendi a lidar com medo, eu tenho ansiedade generalizada, então para mim é muito difícil lidar com esse tipo de ansiedade que gera ao fazer esse tipo de especulação. Por isso, para mim, embora eu tenha lido todos esses livros e tenha feito todo tipo de estudo, eu não consegui lidar com medo. Para mim foi muito difícil. Alguns dias eu conseguia ganhar aí 800, 900 reais em um dia, e no outro dia eu conseguia perder tudo e às vezes até um pouco mais. É claro que com o estudo que eu tinha, eu limitava as minhas perdas com o stop loss, com o gerenciamento de risco. Qual era o meu setup? Qual era a estratégia que eu usava? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente um resumo do setup que eu usava. Eu estou usando aqui o site da Clear, que é muito mais fácil de usar, que eu não preciso baixar nada no meu computador. Do jeito que está aqui, não tem como você, não é igual aquelas propagandas que os caras dizem, eu acho que vai subir, eu acho que vai descer. Essa aí é uma maneira burra de lidar com a especulação, porque até com especulação você tem que lidar de uma maneira inteligente. Aí tem aqueles sites, aquelas propagandas, eu acho que vai subir, eu acho que vai descer. Eu tô vendo youtuber sério, gente séria, que está caindo nessa armadilha de fazer propaganda para isso. É um desserviço para as pessoas de uma maneira geral. Está vendendo um sonho que elas não vão conseguir alcançar. E aqui não tem esse negócio de adivinhar, eu acho que vai cair, eu acho que vai descer. Então a gente precisa de alguns estudos. O primeiro estudo que eu gostava de utilizar muito são as bandas de Bollinger. As bandas de Bollinger são médias que a gente tem, médias móveis. E aqui a gente tem uma queda, quando ele toca abaixo da banda, ele provavelmente vai subir. Então normalmente a gente tem isso. Tocou abaixo, ele sobe, tocou acima, ele desce, tocou abaixo, ele sobe, tocou acima, ele desce. Que só um estudo não adianta. Você vai errar muita coisa. Por exemplo, se você pegou aqui, comprou aqui, o que vai acontecer? Ele vai descer um pouquinho, você vai ter um prejuízo, o seu medo vai fazer você vender e não esperar o movimento de alta. Esse é o problema. Você sabe que vai subir, mas o seu medo te diz que você tem que vender. É um recurso natural que o nosso organismo, a nossa mente usa. Um segundo estudo que eu usava é o estocástico, oscilador estocástico. A gente tem duas linhas aqui, certo? Uma branca e uma linha vermelha. E nós temos dois eixos, um eixo aqui em 20 e um eixo em 80. Basicamente significa o seguinte, se as duas linhas cruzarem para baixo do eixo de 20, pode ser o momento de comprar a ação. Se as duas linhas cruzarem o eixo acima do de 80, pode ser o momento de vender. Lembra que um indicador só não pode te dar nenhuma decisão de compra ou de venda. Tá vendo aqui duas coisas? Aqui está indicando compra, certo? Porque ele está abaixo da linha de 20. E aqui também está indicando compra porque ele está batendo lá embaixo da banda de Bollinger. Depois, quando você compra, chega aqui, ó, mais ou menos aqui ele indica venda. Tanto aqui, porque bateu na banda de Bollinger aqui em cima, e como aqui, porque ele passou dos 80. Então isso aqui mostra que você pode vender. Então se você comprasse aqui aproximadamente a 8,97 e vendesse aqui a 8,54, você ganhou aí 54, 56 até 60 centavos, dependendo da entrada e saída, em 2 dias. Ou seja, você teve um lucro aí de 5, 6% em praticamente 2 dias de operação. Só que esses dois indicadores também podem dar um sinal errado de entrada. Se você olhar aqui, por exemplo, mais ou menos no dia 29 de abril, ele estava dando sinal de venda aqui no oscilador estocástico. E aqui também, se você olhar na banda de Bollinger, ele também está dando um sinal de venda porque ele está tocando na parte superior. Mas olha o que aconteceu. Ele andou de lado e depois subiu. O terceiro estudo que dá para usar é esse daqui, ó, MACD, MACD. O MACD ele funciona da seguinte forma. De novo, a gente tem aqui uma linha de controle, que é a vermelha, e a linha branca aqui, que é o MAC. Ele passou dessa linha média aqui, significa que ele está dando um sinal de compra, certo? Se ele cruzou para baixo, ele está dando um sinal de venda. Outra coisa é que mesmo que ele esteja acima do eixo central, e se a linha vermelha cruzou a linha branca, isso aqui indica um sinal de venda. Então você está vendo aqui, ó, tem um sinal de venda aqui, porque ela cruzou a linha branca para cima, e aqui também tem um sinal de venda, e aqui também ele está batendo. Então você vendeu aqui e provavelmente comprou aqui, você teve um ganho. Olha, na teoria isso funciona que é uma beleza. O problema é lidar com o medo. Qual seria, no meu caso, o indicativo de compra e o indicativo de venda? Se os 3 indicadores eles coincidirem. Se eles coincidissem, eu comprava ou vendia. Se houvesse pelo menos um indicador que não coincidisse com os outros 2, eu ficava na defensiva e nem comprava nem vendia.
É claro que há outros estudos também usando, por exemplo, a teoria de Dow, que você vai usar esses candlesticks aqui, você vai olhar para essas velas, e aí existem vários padrões que também dá para identificar de psicologia de massa. Porque muita gente diz, ah, mas isso daí é feitiçaria. Não é bem assim, porque existe uma psicologia de massa aqui envolvida, quando tem um padrão. Outro problema que pode acontecer é notícias. Muitas vezes você está aqui, tem indicação de compra, tá tudo belezinha, você está prevendo que vai subir, os três estão indicando, mas surgiu uma notícia lá, alguém falou alguma coisa, alguém tweetou alguma coisa, e de repente o negócio desaba. E aí você perde aquela indicativa. Então não tem como você operar dessa forma. Então é isso, gente. Esse é o que eu considero que você deve saber sobre swing trade ou day trade. E que se você for entrar nesse mundo especulativo, você tem que saber, você tem que ter o conhecimento. Não é um cursinho de final de semana que vai te dar tudo. Não é um cursinho aí de um youtuber, de alguém que faz day trade, te prometendo altos ganhos. A maior parte vai perder e é provável, muito provável que você perca. Então, vamos parar de burrice, né, e começar a agir com inteligência, porque é o nosso dinheiro que está em jogo, é o nosso patrimônio que está em jogo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveito para fazer o pedido para você seguir o canal, se inscrever, curtir, compartilhar. Compartilha com aquele seu amigo lá que gosta de fazer day trade ou que deseja fazer day trade, só para ele ter a ideia aqui da real, do que realmente é importante na hora de você começar a fazer esse tipo de especulação. E aí você decide, você quer especular ou quer investir? Concorda comigo? Escreve aí. Não concorda comigo? Escreve também, vê? Diz aí, vamos fazer uma discussão sadia. Assiste esses vídeos aqui sobre empresas boas, fundos imobiliários, dá aí um claro fix, né? Segue aí o canal, assiste os nossos vídeos. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou!